Nós consideramos, Cláudia, a fronteira, a diferença entre a tristeza como um sintoma ou uma característica comum em que as pessoas apresentam uma reação emocional a fatos do dia a dia, diferenciando a depressão, porque no quadro depressivo, essa tristeza está acompanhada ao mesmo tempo de outros sintomas além da tristeza. Um deles, muito importante, é a diminuição da sensação prazerosa com as questões, os relacionamentos e as atividades do dia a dia. Além da diminuição também da sensação de bem-estar como um todo, isso acaba repercutindo com prejuízos funcionais. Ou seja, se é um estudante, ele passa a ter dificuldade de aprendizado, de adquirir notas nas provas, diferente do que era antes. Se é um profissional, passa a ter mais limitações de conseguir fazer as mesmas atividades que tinha antes. Portanto, as principais características da depressão que diferenciam da tristeza é o fato de ter diminuição do interesse e o prazer pelas atividades do dia a dia e, especialmente, por ter um prejuízo, por ter uma queda, por ter uma diminuição das capacidades que apresentava anteriormente. Entre os sintomas, eu lembrei até de um episódio, né, que ocorreu num ambiente de trabalho onde eu estava há muitos anos, que a pessoa ela sentia muita sonolência. Então eu queria que o senhor explicasse quais são os sintomas que a pessoa com depressão apresenta. Alterações comuns, além da tristeza, da diminuição do interesse e prazer, são repercussões no apetite. Há uma tendência de redução tanto do interesse por alimentar, como também da percepção de bem-estar com as alimentações. Além disto, tem o aumento das sensações dolorosas do corpo como um todo e também nós temos repercussão no sono. A alteração característica do sono na depressão é o que nós chamamos de insônia terminal, ou seja, a pessoa tende a acordar mais cedo do que habitualmente acordava. Em relação aos sonhos, os sonhos tendem a ser aterrorizantes, de conteúdo negativo, relacionados à temática de morte, suicídio e de outras naturezas. Existe um tipo específico de depressão, que é mais raro, Cláudia, é a chamada depressão atípica. Na depressão atípica, ou seja, que diferencia da maioria dos pacientes com esse adoecimento, tem o contrário. Tem o aumento do apetite exageradamente, especialmente por doces. Em relação ao sono, na depressão atípica, existe o que nós chamamos de hipersonia, ou seja, um sono exagerado durante o dia. Nesse quadro de depressão atípica, com aumento de sono, uma característica que os pacientes relatam é ter uma dificuldade quando acordam ou quando estão tentando acordar, até de levantar a cabeça do travesseiro, num sintoma chamado paralisia plúmbea, ou seja, uma sensação de corpo pesado, como se o corpo tivesse transformado em chumbo.